Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina, começando o novo trimestre agora, uma lição muito boa, muito importante sobre aliança. Mas antes de entrarmos na lição, eu quero fazer aqui uma divulgação de um produto novo da Casa Publicadora Brasileira, que é a Bíblia Jovem, Bíblia Sagrada Jovens. Material muito rico, muito interessante, eu fui um dos que participaram aí da equipe de elaboração dessa Bíblia. Há muitos materiais complementares, né? Há páginas ilustradas, existem conteúdos aqui como esse aqui, por exemplo, questões fundamentais, boxes, quadros com conteúdos adicionais, explicativos, com temas que interessam diretamente aos jovens. E no fim da Bíblia, além dos conteúdos, né, usuais, como mapas, comentários, há um detalhe aqui bastante interessante, que é o estudo bíblico Resgate da Verdade. Aqui está. São 26 lições. Foi um estudo preparado por mim e por mais 3 amigos teólogos. Nós preparamos esse material para a divisão sul-americana da Igreja Adventista, já faz alguns anos. Um estudo bíblico apologético, com temas assim bem aprofundados na Palavra de Deus. E está aqui no final dessa Bíblia, a Bíblia Jovem, Bíblia dos Jovens. Então fica aqui a indicação, cpb.com.br, você pode adquirir essa Bíblia aqui, e outras Bíblias também, que a CPB tem ali no catálogo à disposição, mas essa aqui realmente ficou muito boa, material novo, produzido aí em parceria pela Safeliz, que é a Casa Publicadora Adventista na Espanha, juntamente aí com a CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira. Então, material bom, vale a pena você ter aí na sua coleção de Bíblias, tá? Bíblia Sagrada dos Jovens. A lição da Escola Sabatina desse trimestre, estou aqui com a lição dos jovens e também com a lição dos adultos, né? O tema neste trimestre é o mesmo, aliança. No caso da lição dos jovens é a aliança, o eterno concerto de Deus com o seu povo. E aqui na lição dos adultos, a promessa, a aliança eterna de Deus. Vamos começar com uma oração, como a gente sempre tem feito, né? Assim, mais um detalhe, já quero comunicar a você de que a segunda parte da live, o que Ellen White viu em Orion, o Eduardo Lutz e eu estamos planejando aí a parte 2, só não faremos nessa sexta-feira porque estamos aí durante a semana envolvidos na programação da Semana do Calvário, na Semana Santa, pregações em várias igrejas, em pontos de pregação, em vários canais. Inclusive, sábado pela manhã, eu estarei pregando na Igreja Adventista das Mangueiras, aqui em Tatuí. Se você quiser acompanhar a minha pregação às 10h30 da manhã, o tema é Posso Crer no Amanhã. Eu farei o batismo de um amigo, surpresa, você vai ver como o testemunho dele realmente é muito bonito. Ele vai entregar a vida a Jesus por meio do santo batismo, sábado de manhã. Então eu vou pregar, encerrando ali a Semana do Calvário, a Semana Santa na Igreja das Mangueiras, a igreja de que eu sou membro aqui em Tatuí, e em seguida farei o batismo então do meu amigo Pablo, e será uma ocasião realmente muito feliz para nós, é uma pessoa muito querida, muito especial para nós também, tá bem? Então você pode acompanhar essa programação, IAS de Mangueiras, eu vou deixar aí o cartaz para você ver também aí os endereços, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no canal no YouTube também, IAS de Mangueiras, ou Igreja das Mangueiras, aí no Facebook, você pode então acompanhar essa programação no sábado pela manhã, tá bem? Agora sim, quando nós tivermos aí a data certa já para a segunda parte da live, o que Ellen White viu em Orion, não fizemos antes ainda porque eu estava me recuperando ainda da dengue, fiquei aí uma semana praticamente convalescendo dessa doença, mas graças a Deus já estou bem melhor, e nós queremos então fazer aí a segunda parte, como foi prometido, desse estudo, né? O que Ellen White viu em Orion, tá bem? Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, muito obrigado pelas lutas da vida, pelas dificuldades, porque, como disse o apóstolo Paulo, em tudo dai graças. Em tudo podemos extrair, de tudo podemos extrair alguma lição, e podemos também nos fortalecer espiritualmente, ainda que seja com lutas e dificuldades. Eu te peço, Senhor, que continues abençoando os amigos aqui no canal, as pessoas que estão assistindo a este vídeo. Muitas pessoas têm sofrido com essas doenças que estão assolando a humanidade, a Covid, aqui no Brasil também a dengue e outras doenças.
Muita gente tem perdido pessoas queridas para a morte, e nós queremos, Senhor, te pedir forças para continuar marchando, avançando até a volta de Jesus, quando tudo isso vai terminar finalmente. Agora, envia teu Santo Espírito para nos ajudar a entender o tema desta semana, recapitular o tema desta semana e ser inspirados por esse assunto. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Já está com a sua Bíblia nas mãos aí? Já está com a sua lição também? Vamos lá? A promessa, aliança eterna de Deus. E o tema desta semana, a lição foi escrita por Gerhard Hasel, um grande teólogo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e os temas aqui serão muito bons realmente ao longo desse trimestre. Então o tema desta semana, o que aconteceu? Está aqui, tema 1. Na verdade é uma recordação do que nós já sabemos na Bíblia, né? Do assunto da queda, do assunto da redenção, da promessa, da primeira profecia messiânica na Bíblia, não é? E o verso para memorizar diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O sexto dia da criação terminou com o pronunciamento divino de que tudo era muito bom. Os seres humanos foram criados nesse dia à imagem de Deus. Detalhe é que cada dia da criação, e nós entendemos como sendo dias literais de 24 horas, entendemos que Adão e Eva foram personagens reais, históricos. O apóstolo Paulo fala isso, Jesus fala isso, né? O livro de Atos, né, escrito por Lucas, também assume a historicidade de Adão e Eva. Não era uma alegoria, uma história, um conto da carochinha. Se você quer levar a Bíblia a sério, e Jesus a sério, você tem que aceitar o fato de que Adão e Eva, assim como Abraão, Moisés, Jacó e os demais patriarcas e profetas, Adão e Eva também foram, sim, personagens literais. Na verdade, foram os nossos primeiros pais, os primeiros seres humanos criados por Deus. Então, aquela semana ali da criação literal, em 6 dias de 24 horas, tendo Deus reservado o 7º dia para descanso e memorial dessa criação, no 6º dia, Deus então cria homem e mulher à sua imagem. A gente entende que essa imagem, ela extrapola, né, a simples semelhança física, né? Já vou chegar nesse ponto daqui a pouquinho, quando falarmos então da criação do homem e da mulher. Mas antes, no domingo, tem um título aqui curioso, Tartarugas do começo ao fim, né? Fala de uma mulher que era terraplanista, acreditava que a Terra fosse chata, plana, um disco, e apoiada sobre uma tartaruga. E aí, o cientista, né, perguntou para ela, mas e essa tartaruga é apoiada sobre o quê? Ela está apoiada sobre outra tartaruga. E essa segunda tartaruga? Outra tartaruga. E antes que ele avançasse nas perguntas, ela disse, olha, senhor, é muita tartaruga do começo ao fim. Então, aquela crendice, né, que alguns povos antigos tinham, né, não todos. Aliás, em breve, já que toquei nesse ponto aqui, para não esquecer também, nós faremos aqui uma live de lançamento do livro Inventando a Terra Plana, de Jeffrey Burton Russell. Muito bom esse livro. Se você tem dúvidas aí sobre esse assunto da Terra plana, por que essa ideia, né, voltou em pleno século XXI, você não pode perder essa live que eu farei com a Maura, a bióloga Maura, que cuida lá do Museu de Galápagos, Museu Criacionista de Galápagos. Então nós faremos essa live para lançar o livro e você terá acesso a um material muito bom, de primeira qualidade, tratando desse assunto aí da Terra plana, ok? Mas voltando aqui à lição, né? Ela então pede que nós... Deixa eu ler aqui um trechinho antes das passagens bíblicas. Veja só. Embora engraçada, essa história das tartarugas aqui lida com a questão mais crucial da existência humana, a natureza do universo. O que é esse mundo no qual nos encontramos, sem que tivéssemos feito essa escolha? Por que estamos aqui? Como chegamos aqui? E para onde estamos indo? São as perguntas fundamentais, né, que em algum momento da vida sempre vão bater à porta dos seres humanos. De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Essas são as perguntas mais fundamentais que as pessoas podem fazer, pois nossa compreensão de quem somos e de como chegamos aqui afetará nossa compreensão de como vivemos e como agimos enquanto estamos aqui. Óbvio, porque se você acreditar que você veio de uma caverna e que os seus ancestrais eram hominídeos, quase que macacos, isso vai fazer com que você aceite, né, a ideia
de que nós somos apenas animais racionais, como alguns dizem, né? Somos apenas animais racionais. Não teríamos grandes diferenças em relação às baleias, aos mamíferos, às aves, aos répteis. Seríamos apenas animais racionais. Bem, se você for evolucionista, você vai pensar desse jeito, de que nós somos apenas quantitativamente superiores aos animais. Mas se você for criacionista e entender que nós viemos de um jardim e que fomos criados perfeitos à imagem e semelhança de Deus, tudo faz diferença. Você entenderá que você é um ser qualitativamente superior aos animais, semelhante a Deus, diferentemente dos animais, e teve uma origem nobre e um destino também nobre quando Deus recriar este mundo para ser nossa morada eterna. Agora, essas pessoas não creem que Deus foi capaz de criar um mundo em 6 dias, a vida neste mundo, em 6 dias literais de 24 horas. Se elas não são capazes de crer no que está escrito na Bíblia, por que elas vão crer naquilo que a Bíblia também anuncia com relação ao futuro? Por que eu vou crer que Deus é capaz de recriar este mundo se eu nem creio que Ele foi capaz de criá-lo, como está na Bíblia, percebe? Então aquilo que eu acredito com relação às origens afeta grandemente minha compreensão do aqui e agora e também do meu futuro. Achar que você é apenas um macaco pelado ou a imagem e semelhança de Deus faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. E nós cremos sim como criacionistas que tivemos uma origem nobre e teremos também um destino nobre, porque esse mesmo Deus que criou vai recriar e vai nos devolver o Éden. Então aqui a lição pedia que nós lêssemos aqui alguns textos como Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Aliás, a Bíblia começa já afirmando uma verdade fundamental, né? Ela não tenta provar nada, não tem uma proposta apologética, ela afirma algo que para os autores bíblicos era uma coisa tão óbvia. Deus criou tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não está falando aqui do universo, né, naturalmente, mas a gente sabe por outros textos, né, e aqui a lição pede que leiamos também Salmos 100, Isaías 40, 28, depois Atos 17, 26, esse eu quero ler na Bíblia, Atos 17, 26. Enfim, os autores, eles afirmam de maneira categórica uma verdade óbvia, né, de que se há alguma coisa é porque alguém a criou. Se existe ordem, se existem leis, existem constantes universais finamente ajustadas, é porque alguém ajustou tudo isso. É porque alguém projetou e planejou tudo isso. Existe então um designer, um projetista, não é? Um engenheiro. Então, para Moisés e os demais autores bíblicos, isso é uma obviedade. Se existe um universo que funciona perfeitamente bem, é porque ele foi projetado. E hoje diríamos que se existe informação, tanto em nível macrocósmico, né, quanto também no que diz respeito à vida, se existe informação genética é porque houve uma fonte informante, então existe sim um Criador. E Atos capítulo 17, verso 26, diz assim o texto escrito pelo apóstolo Dr. Lucas, né? Verso 26. De um só homem fez todas as nações, para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. De um só homem fez todas as nações. Que homem? Óbvio, Adão. Então a Bíblia, ela assume o fato de que Adão e Eva, repito aqui, são literais, são históricos e deram origem a toda a humanidade. A pessoa pode até abraçar a tal da evolução teísta, tentando misturar evolucionismo com Bíblia, mas com isso ela vai criar uma ideia tão aberrante, tão sem sentido, que é a junção de péssima teologia com péssima ciência, né? Então a evolução teísta não tem base bíblica e tampouco científica, né? Na verdade é uma tentativa de acomodar as coisas e evitar a discussão. Para um evolucionista eles dizem, não, a gente aceita sim essa ideia de que a vida surgiu no mar primitivo com protocélulas ou coisa parecida, né? E para um cristão ou um crente na Bíblia eles vão dizer, não, nós também cremos aí na Bíblia, Deus ele criou a primeira forma de vida. Na verdade eles estão violando princípios bíblicos muito básicos, né, para a fé judaico-cristã. Porque se a vida começou com uma célula primitiva e primeiro houve hominídeos e seres que morriam e nasciam e mutavam e evoluíram até chegar ao primeiro ser humano, digamos assim, a morte já existia nessa criação. E aí Deus passa a ser o responsável direto pela morte. Deus teve que se valer do
do terrível processo de seleção natural, de mutações aleatórias, de surgimento de aberrações e deformidades. Que Deus é esse que precisou se valer de um processo tão injusto, tão selvagem, tão absurdo, para que pudesse trazer a vida à existência? Não faz sentido. A Bíblia jamais comporta a ideia de uma evolução teísta, de um evoteísmo. Ou você aceita, para ser coerente, a Bíblia pelo que ela diz ser, o que ela fala sobre a criação, a visão criacionista bíblica, ou você então rejeita a Bíblia e vai advogar o evolucionismo ateu, o evolucionismo materialista. Tentar juntar as duas coisas é violar realmente a ciência e a Bíblia. Diz assim o finalzinho da lição de domingo: a fé é a única maneira de aceitá-lo. A criação, né? Por uma simples razão, nenhum de nós estava ali, ou aqui, né, para ver o processo de criação. Então, claro, o ato de crer na criação como está na Bíblia é um ato de fé. Porque eu não estava lá, eu estou acreditando numa testemunha que viu, que recebeu a revelação de Deus, uma testemunha confiável, que registrou tudo num livro muito confiável. Não tenho tempo aqui de falar de arqueologia, de profecias, mas se você quiser depois assistir a um vídeo que eu tenho no meu canal, procure no buscador Razões para Crer. E ali eu explico por que a Bíblia é um livro confiável, por que a Bíblia pode ser realmente a nossa regra de fé e prática, e por que podemos confiar nas informações que ela traz com respeito à criação. Então, Razões para Crer. Assista essa palestra, por favor, e depois me diga o que você achou, ok? Mas, de fato, nós estávamos lá quando a Terra foi modelada e quando a vida foi criada. Nós cremos nisso, nós temos evidências para isso. Mas, de modo semelhante, os evolucionistas não estavam aqui há bilhões de anos para ver, né, para observar o processo de evolução, como teria acontecido. São tudo conjecturas, né? Então, na verdade, eles também têm que se valer de um ato de fé dos grandes, né, para aceitar que a vida começou a partir do nada, que matéria viva começou de matéria não viva, e por aí vai. Aliás, meu TCC em Biologia Molecular foi justamente sobre isso. Eu analisei os artigos mais recentes que tratam da origem química da vida e pude perceber que mesmo no século XXI, com a bioquímica, com a biologia molecular tão avançadas, a história da origem da vida, a origem química da vida continua sendo um mistério insolúvel. Os autores honestos, né, nessa área admitem que realmente não temos respostas para a origem química da vida a partir da não-vida. A Bíblia resume isso de forma tão categórica. No princípio criou Deus os céus e a terra. E de um só, Deus fez toda a humanidade. Adão. Muito bem, segunda-feira, a imagem do Criador. Então aqui sim fala, né, sobre o fato de que Adão e Eva foram criados por Deus para uma complementaridade. Então é interessante a gente observar isso, né, que essa imagem de Deus ela era composta, né, por um homem e uma mulher. O texto diz que Deus criou homem e mulher, né, e disse que eles deveriam multiplicar-se, né, sobre a terra. E esses dois que eram iguais, mas diferentes, isso é interessante, né, porque a complementaridade é que faz com que eles se tornem uma só carne e possam procriar. E é nisso que está então a imagem de Deus, não era em Adão e Ivo, ou Eva e Maria, eram Adão e Eva. Esses dois é que complementam um ao outro, porque são diferentes, mas são semelhantes, e assim formam a imagem de Deus. É bom lembrar também que quando o texto diz que farei para ele uma auxiliadora idônea, a palavra, aqui a expressão hebraica, ezer kenegdo, essa expressão quer dizer não alguém inferior, alguém que veio para ajudar apenas. Tanto é que essa mesma expressão é usada para Deus mais de 100 vezes, né, no Antigo Testamento, ou seja, Deus como nosso auxílio. E ninguém pensaria que Deus é inferior ao ser humano porque ele é um auxiliador do ser humano, né? Mas é aquele que ajuda, é um companheiro, digamos assim. A Eva também foi criada como uma companheira igual, né, no sentido ontológico, a Adão, né? Uma auxiliadora idônea, ezer kenegdo. E outra coisa aqui, Ellen White tem um texto aqui em Patriarcas e Profetas. A gente já conhece essa ilustração, mas ela é muito bonita, tem um significado muito profundo, né? Deus usou uma parte de Adão, né, numa experiência ali, numa cirurgia de clonagem super avançada. Ele então usa uma costela de Adão para, a partir dela, criar, modelar Eva. Adão foi feito dos materiais do solo. E é interessante que nosso corpo realmente contém
ali as mesmas substâncias que há no solo, né? Interessante também perceber a própria semântica de algumas palavras, né? Como por exemplo, humanidade vem da mesma raiz de humus, terra, né? Então, de fato, o ser humano foi criado a partir dos elementos da terra, carbono, oxigênio, enxofre, nitrogênio e por aí vai. Eva foi feita dessa matéria mais elaborada, da costela do homem. E interessante que há uma simbologia bonita também aí, né? Eva não foi feita de um osso do crânio para não se achar superior, mas também não foi feita de um osso do calcanhar, por exemplo, para se achar ou ser considerada inferior. Ela foi tirada de um osso que fica exatamente ao lado, né? Para ser uma companheira, alguém que estava junto com Adão, que andava ao seu lado, alguém que era a sua complementaridade. É muito bonita, né? É muito bonito realmente esse relato da criação e o fato de que homem e mulher eram a imagem e semelhança de Deus. Claro que muito mais nos atributos espirituais, né, psicológicos, do que necessariamente apenas físicos, né? Era para que nós fôssemos a imagem de Deus para sempre. Infelizmente, como veremos aqui, o pecado causou uma ruptura nisto, né? Mas Deus ele proveu também uma solução. Terça-feira, Deus e a humanidade juntos. Então, a pergunta 3, de acordo com Gênesis 1, 28 e 29, como Deus via o mundo material? O texto sugere que houvesse algo ruim nas coisas materiais e em usufruir delas? Quais lições aprendemos com essas cenas iniciais da história humana de como devemos nos relacionar com a própria criação? Interessante, né? Porque em algumas culturas antigas, né, mesmo entre os gregos, por exemplo, havia uma ideia de que a matéria seria inerentemente má e somente as coisas do espírito, né? Porque eles faziam essa dicotomia entre corpo e espírito, e infelizmente essa ideia ela acabou tomando conta de grandes setores do cristianismo, tanto que hoje há pessoas que acreditam realmente que o corpo morre e o espírito, a alma, um fantasma, alguma coisa assim, continuaria existindo, né? Isso não é bíblico. A Bíblia apresenta o ser humano como uma entidade integral, né? O homem foi formado do pó da terra, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente. Nada ali diz o texto de uma alma, de receber uma entidade imortal ou coisa parecida. O texto é simples em dizer que nós nos tornamos uma nefesh, ou seja, um ser vivente. Essa é a tradução de nefesh, algumas traduções colocam como alma, mas é ser vivente, simplesmente assim, nós somos seres viventes. Quando nós morremos, o fôlego, que é apenas a respiração, isso que nos mantém vivos, volta para Deus. O corpo volta para a terra, se decompõe nos elementos, né, que estão ali na terra e não existimos mais até a ressurreição. Quando Deus nos devolve o fôlego, recria ali, cria um corpo novo para nós, devolve o fôlego e você passa a ser de novo você. E louvado seja Deus, nesse momento da volta de Jesus, nós seremos transformados em seres imortais. Aí sim seremos imortais. Até lá, todo ser humano é mortal. Não existe alma imortal. Basta você ler, por exemplo, o livro de Ezequiel 18, verso 4. Ali diz que todas as almas são minhas, as almas dos pais como dos filhos. A alma que pecar, essa morrerá. Mesmo que nós acreditássemos em alma como uma espécie de fantasma, nós teríamos que admitir, com base nesse texto de Ezequiel, que a alma é mortal também, ela morre. Mas como nós já entendemos que a alma é pessoa, é um ser vivo, é um ser vivente, ele é mortal. Por quê? Porque por causa do pecado todos nos tornamos mortais. Mas graças a Deus, porque em Cristo nós temos a esperança da vida eterna. Lição de quarta-feira, junto à árvore. Então aqui fala de Gênesis capítulo 2, 16 e 17, né? Um teste que Deus colocou lá no paraíso. Alguns podem pensar assim, mas era só uma fruta, né? Talvez Eva mesma tenha pensado, mas é só uma fruta. Na verdade não era só uma fruta. Assim como hoje em dia também nós temos aí os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Não são só mandamentos. O quarto, por exemplo, o sábado, não é só um dia. Na verdade envolve obediência a Deus ou não. Confiança em sua palavra ou desconfiança dela. Satanás trabalhou justamente no sentido de romper a confiança que o casal, né, inicialmente Eva, tinham no Criador. Nós temos aqui as lições de quarta e quinta-feira falando sobre a árvore, que foi o teste, e o rompimento de relação, que foi o pecado, né? Satanás usando toda a sua astúcia, usando uma primeira experiência mediúnica na história, quando ele usa a serpente para falar com Eva, e coloca dúvidas na mente dela, né? Distorcendo a palavra de Deus, ele é especialista nisso. Ele não chega ali como ele é,
um anjo caído, e não chega ali contradizendo abertamente, frontalmente a palavra de Deus. Ele começa dizendo, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do paraíso de Deus aqui, do Éden? Não foi isso que Deus tinha dito. Pelo contrário, Deus tinha dito, podem comer de tudo que está aqui, menos desse fruto aqui. Ali estava o teste. E era para eles ficarem tão contentes por terem tudo, menos aquilo. E aquilo seria realmente representava o conhecimento do bem e do mal. Deus não queria que eles tivessem uma experiência com o mal, um conhecimento experimental do mal. Queria privá-los disso. E eles sabiam, eles estavam advertidos de que havia acontecido uma rebelião no céu, de que havia anjos caídos ali, né, queriam tentar de tudo para fazê-los cair. Enfim, ela não caiu de forma inadvertida, né? Nem ela, nem Adão. Adão, na verdade, até foi pior, porque se Eva foi ludibriada por Satanás, Adão conscientemente caiu ao tomar o fruto da mão de sua esposa, né? Enfim, então houve uma ruptura aqui no relacionamento de Adão e Eva com o seu Criador, que conversava com eles todos os dias, face a face, né? O interessante também é que nós lemos aqui no relato da queda, que Deus fez a mesmíssima coisa que fazia todas as tardes. Ele foi ao Éden para procurar seus filhos. E a pergunta que ele faz é interessante, porque, claro, Deus é onisciente, ele sabe de tudo, mas ele pergunta, onde estão vocês? Essa pergunta é muito mais profunda do que possa parecer. Não era simplesmente para saber onde eles estavam, porque Deus sabia. A pergunta ela é mais bem compreendida quando nós pensamos, o que vocês fizeram? O que aconteceu com vocês? Onde, em que fase da vida de vocês estão? Essa é a pergunta. E eles então se percebem nus, na verdade carentes da luz de Deus, da pureza inicial que eles tinham, né? E as coisas ruins começam a acontecer a esse planeta como consequência dessa ruptura de relacionamento, infelizmente. Mas, em Gênesis 3,15, está ali a primeira promessa messiânica, em que é anunciado o fato de que um dia a semente da mulher, né, o descendente dela, ou seja, Jesus Cristo, o Messias, iria dar um golpe mortal na serpente. Claro que ele seria ferido por ela, como diz o texto, né? Mas a morte e a destruição da serpente, do pecado e tudo mais, e a garantia da vida eterna no Éden restaurado, haviam sido prometidas por meio do Messias, Jesus Cristo. Aqui está a aliança de Deus com a humanidade, né? Essa aliança maravilhosa, que tem um Deus maravilhoso, que nunca mentiu, que cumpre suas palavras, que cumpre suas promessas, ali, já esboçada no Éden. Ao longo desse trimestre, nós vamos então, por meio da lição dos jovens, e também da lição dos adultos, nos aprofundar nessa aliança de Deus com a humanidade, que é a nossa garantia de salvação. Que Deus nos abençoe enquanto fazemos esses estudos, né? Não perca essas oportunidades de estudar a lição, estudar a Bíblia, e também aqui no meu canal acompanhar as recapitulações que eu faço toda semana desses assuntos, tá bem? Aproveite para se inscrever no meu canal, se você ainda não fez isso, para acionar o sininho também para receber as notificações de novos vídeos, e, se gostou, encaminhar, compartilhar também esse vídeo para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Vamos orar? Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela promessa feita aos nossos primeiros pais de que Tu proverias e proveste uma solução para o pecado na vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus bondoso, que nos oferece segundas chances. Obrigado pelo perdão por meio do sangue de Cristo. E abençoe o estudo dessa lição, Senhor, que neste trimestre possamos estudar a Tua aliança e ficar cada vez mais gratos e felizes pelo fato de que temos uma esperança real. Dá-nos a Tua paz, Senhor, é o que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.